Bom, boa noite a todos. Eu quis colocar essa música aqui até o final, porque a música é longa, mas o tempo é menor do que o tempo que o rapaz nos Estados Unidos vivenciou sufocado, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa cuidar desses assuntos. Vidas negras importam, todas as vidas importam, mas as negras são estatística, então a gente precisa cuidar disso. E eu acho que cada um de nós precisa olhar para esse tema com mais cuidado, o que a gente vem fazendo nas nossas vidas, como a gente tem agido em relação a isso, porque a gente pode ser só uma gotinha no oceano, né? Como diz Madre Teresa de Calcutá. Mas se a gente se preocupa em transformar a gente, fazer a diferença na vida dos outros, a gente faz uma sociedade melhor. Bom, Caio, obrigada por estar aqui hoje para falar desse tema tão importante que é o sono. E obrigada por aceitar o meu convite. Vamos aí conversar sobre isso. Me diga, como é que você está vendo aí? Como é que está você na pandemia? Como é que está essa situação? Obrigado você pelo convite, é um prazer. Eu tenho divulgado a medicina do sono há uns 2 anos, mais ou menos, com mais intensidade, né, nas redes sociais. E a pandemia, ela veio num momento muito complicado para todos nós. Em relação ao sono da população, eu observo dois fenômenos, né, nesse momento. Pessoas que tinham uma predisposição para desenvolver algum transtorno de sono, elas de fato desenvolveram. E as pessoas que tinham já alguma doença do sono, aí vai depender muito desse diagnóstico, porque tem pessoas que, por incrível que pareça, melhoraram durante a pandemia, principalmente as pessoas que eram privadas de sono e começaram a trabalhar em casa, então ganharam um tempo total de sono precioso que não tinham antes da pandemia. Então essas pessoas, por incrível que pareça, melhoraram. Mas depende muito da dinâmica, né, da casa das pessoas, e eu vejo uma diversidade aí de fenômenos que a gente pode falar hoje. E obrigado pelo convite, eu agradeço, né, esse convite de divulgar, né, para o teu público a medicina do sono, porque o sono ele faz parte de todos nós, né, não é só dos meus pacientes e dos pacientes dos meus colegas, né, ele está em todos os lugares. E acho que mais do que tudo, né, assim, a necessidade de dormir. Eu acho que a gente vem passando aí por uma ideia, muitas vezes, que dormir é perda de tempo, né? E muita gente nessa vibe de velocidade do dia a dia, com o mundo acelerado, que dormir, na verdade, mostra que você está jogando oportunidades fora na sua vida, e precisa entender que é uma das grandes bases, é um dos grandes pilares para a saúde, para a produtividade, para você se tornar, para você não só se tornar um profissional melhor, mas para você se tornar uma pessoa melhor, porque é a questão do estresse, é a questão da irritação, é a questão da produtividade, é a questão da criatividade, das suas funções vitais, um monte de coisa. Então, assim, eu te agradeço por estar aqui, eu te agradeço por vir trazer um tema tão importante, que a gente fala de uma saúde como o todo, a gente não tem como separar corpo e mente, né, nesse sentido, e a gente poder abordar sobre isso. Caio, assim, me fala um pouco dessa questão aí das funções do sono, acho, no corpo humano, né? Para as pessoas começarem a ter a real perspectiva em relação a isso. O sono ele foi encarado, né, durante muitos anos como um comportamento que não tinha muita importância científica. A partir do momento que o ser humano começou a trabalhar demais, vamos dizer assim, as pessoas começaram a notar os efeitos da privação de sono no nosso organismo. Tem alguns estudos muito interessantes que dizem para a gente que desde da invenção da luz elétrica a gente perdeu mais ou menos 2 horas de tempo total de sono, o que é muita coisa. Então, desde aí do século XIX, a gente tem perdido, né, século XX, século XIX, a gente tem perdido muitas horas de sono. E ele começou a ser objeto de estudo, de ciência mesmo, justamente no século XIX, né? Antes disso, você não tinha muito estudo científico
para investigar por que que o sono, para que o sono serve, né? A gente sabe que o ser humano tem alguns comportamentos muito primitivos, como alimentação, reprodução, caça, fuga, luta, mas o sono é um comportamento que também é primitivo, mas até então a gente não tinha muita noção. E aí isso foi sendo estudado e a gente tem muita evidência de que, além do sono ele renovar, né, as nossas energias, ele é responsável, por exemplo, pela produção de uma grande variedade de hormônios, né? A gente tem, só para te dar um exemplo, o hormônio do crescimento, né, o GH, a sua produção, né, tanto a síntese como a ação, a sua excreção, enfim, a eliminação desse GH, ele é controlado pelo sono, né? A gente tem diversas evidências científicas de que crianças e adolescentes que se privam de sono têm um déficit de crescimento, por exemplo, né? Então, o GH é um exemplo. O controle do açúcar no sangue também segue aí uma influência do sono muito expressiva. Controle de hormônios de apetite, grelina e leptina, principalmente, são dois hormônios que a gente tem no corpo que controlam o nosso apetite, né? Então, pessoas que dormem muito pouco têm um aumento muito grande da fome, né? Comportamentos compulsivos alimentares, eles podem surgir quando esses hormônios estão alterados, a sua curva de produção tá alterada. A gente tem também muita evidência dizendo que o sono ele é responsável pela manutenção da nossa cognição. Então, memória, atenção, o processamento, né, de diversas funções executivas, né, a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de reter aprendizados, isso tudo é controlado pelo sono, né? Então ele tem funções e só que a gente tem se esquecido disso e eu observo um fenômeno que tem ocorrido aí nos últimos 3, 4 anos, que depois desse surgimento desses sleep trackers, né? Então os relógios que monitoram o sono, os aplicativos que monitoram o sono, as pessoas começaram a se preocupar de novo com o sono. Não necessariamente de uma forma muito saudável, né? Porque isso virou uma obsessão, né? Você ter o controle ali do sono no seu relógio, no seu celular, mas as pessoas Esses aplicativos funcionam bem? eles não têm, a grande maioria deles, né? Quase que toda a maioria deles não tem a validação nem do FDA, nem da Anvisa e nem do EMA, né? A gente usa alguns sleep trackers que são validados pelo FDA, pelo EMA, pela Anvisa, por exemplo, o actígrafo, né, que é um aparelho que a gente usa para fazer esse tipo de monitoramento, mas isso tem uma validação, né? Você tem estudos controlados que foram realizados e isso foi validado. Agora, a maioria dos algoritmos, né, que esses aplicativos se utilizam aí para monitorar o sono, eles não são validados. Então, a gente não sabe exatamente como é que esses aparelhos captam esses dados, né? Não tem nenhum aplicativo é capaz de dizer se a gente tem sono REM ou não. Eu vejo muito isso no consultório. Às vezes o paciente chega já com um diagnóstico do celular, dizendo para mim que o celular disse a ele que ele não tem sono REM. Mas isso é cientificamente impossível, porque a única forma de você ver se tem sono REM ou não é ficar monitorando onda cerebral, que é uma coisa que o celular não faz. Então, e tem algumas discrepâncias, né? Às vezes isso gera muito mais preocupação do que solução, né, para o paciente. Então, o sono tem essas funções, né? E eu acho que a gente tem, apesar dessa epidemia de transtornos de sono que a gente tem vivido, as pessoas estão se preocupando mais com o sono, de fato, né? E, assim, aqui tem algumas perguntas já que mandaram aqui para a gente, né? Se existe algum tratamento para amenizar os efeitos da falta de sono, dificuldade de memória, né? Assim, também aqui em cima, o que mais colocaram? Deixa eu voltar aqui, né? Que trabalha com à noite, técnica de enfermagem, e nota essa escala de 12 por 36, um dia sim, outro não. Estou sempre cansada e com sono, e quando tento dormir não consigo.
Quais são, assim, as diretrizes, assim, que você... Quando uma pessoa vai te procurar, assim, né? Como é que... Claro, que eu imagino que é cada caso, né? Mas, assim, como é que funciona isso? Quais são as diretrizes? O que que você pega de mais comum? Quais são as melhores orientações? Sim, eu acho que antes de começar a responder a pergunta, vale a pena explicar um pouco o que é a medicina do sono. Perfeito. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, até porque, como especialidade, como área de atuação, é uma coisa muito nova no Brasil e no mundo. Né? Como residência médica, né, para você ter uma ideia, a medicina do sono tem no Brasil aí mais ou menos 10 anos. Isso é praticamente um bebê perto das outras especialidades, né? Quem trouxe a medicina do sono no Brasil para o Brasil, né, foram os pneumologistas, os otorrinolaringologistas, porque isso de fato começou a ser mais estudado por causa deles, né, por conta dos distúrbios respiratórios do sono. Né, e isso foi trazido para o Brasil por eles. E isso, antigamente, você fazia especializações, os fellowships, e aí depois surgiu a residência médica também. Né? Você tem pós-graduações de medicina do sono, pós-lato sensu, então tem várias possibilidades de você se tornar um médico do sono. Né? Não é uma área de acesso direto, ou seja, você não sai da faculdade Entra na e residência. pode fazer a medicina do sono. Não, você tem que ter uma especialidade antes. Né? No meu caso, né, eu saí da faculdade, fiz a minha residência médica em psiquiatria, depois eu fiz a residência médica em medicina do sono. Legal. Então, trilhei esse caminho. Então, a medicina do sono, ela estuda como que o sono normal se comporta, ou seja, a gente estuda como é que é o comportamento normal do sono, porque o sono ele é um comportamento que ele é produzido pelo cérebro, isso é um outro conceito importante que as pessoas se esquecem, né? Não é um processo passivo. Você não deita na cama e simplesmente nada acontece, você desliga. Não é assim que funciona. O cérebro, ele produz o sono, ele trabalha muito para a gente dormir. Então a gente estuda esse comportamento normal, a gente estuda como que as alterações desse comportamento no sono podem gerar doenças e a gente estuda as doenças do sono, que são mais ou menos 100. Né? Pasmem vocês, a gente tem mais ou menos 100, Bastante. 100 doenças catalogadas, né, dentro da classificação internacional de transtorno de sono. Então, quando um paciente chega para mim, as queixas elas são muitas vezes parecidas umas com as outras, né? Porque o sono ele é um comportamento que a gente não está interagindo com o ambiente, a gente não está consciente. Então, muitas das coisas que acontecem durante a noite de sono, A a gente não gente não sabe. vai se lembrar. Né? Dependendo da fase do sono que você está, é mais fácil você ter essa memória, mas tem hora que não dá. Então as queixas são muito parecidas. Ah, meu sono é inquieto, eu tenho dificuldade para dormir. Aí tem a parte respiratória do sono, que é a grande maioria dos transtornos de sono. Então, eu ronco, eu paro de respirar à noite. Pessoas se queixando de sonhos, né? Sonhos muito vívidos. Ou as pessoas às vezes se queixam de que não conseguem de fato engrenar, né, no sono, porque a cabeça está muito acelerada. Enfim, essas são as queixas que geralmente estão relacionadas com a noite de sono. Mas a gente tem que analisar os fenômenos diurnos, né? Qual que é a repercussão disso, né, no dia do paciente. Então a gente tem que perguntar como é que é a rotina, qual que é a carga de trabalho, qual que é o tipo de trabalho, qual que é o grau de exposição à luz que esse paciente tem no trabalho, se ele faz algum tipo de esforço físico ou não, como é que é a alimentação ao longo do dia, qual que é o horário que ele faz a atividade física. Por que é importante fazer essa investigação muito completa? Porque Tomar café, né? Essas coisas também. exatamente, se usa alguma medicação, se usa estimulante como a cafeína, energético, se trabalha e se estuda, se tem jornada dupla, se tem jornada tripla, como é que é a rotina da família na casa, né? Se tem outras doenças, se tem pressão alta, se tem diabetes. Então, a medicina do sono, a gente tem que ver o paciente como um todo, porque o sono, ele é responsável por influenciar todos os sistemas do corpo. Né? Então, todos os sistemas do corpo, eles estão mais ou menos integrados durante o sono. Então, é assim que funciona. A gente tem que fazer uma investigação muito completa.
No caso do trabalhador de turno, né, igual a pessoa que perguntou, como é que eu faço para minimizar os efeitos de um turno de 12 por 36? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que nós não fomos feitos para trabalhar em turno. Isso é uma característica muito do ser humano, né? O nosso corpo, ele foi fabricado, entre aspas, para respeitar o nosso ritmo biológico, né? Muitas pessoas até, quando eu lancei esse canal aqui no Instagram, eu já perdi a conta de quantas pessoas me mandaram perguntas dizendo assim, E é nossa, mas genial, existe... né? O seu nome é É, Caio e é Caio no sono. é, Simplesmente um trocadilho genial. e aí as pessoas perguntam, nossa, mas existe mesmo um relógio biológico? Sim, ele existe, né? Inclusive ele tem um nome, ele chama núcleo supraquiasmático, que é um nome meio complicado para que a anatomia falou, ó, esse lugar aqui é um lugar, né? Tem um lugar lá na nossa cabeça, um grupo de mais ou menos 200 mil neurônios, o que é muito pouco perto dos bilhões que a gente tem dentro da cabeça. Só que esses 200 mil neurônios, eles controlam absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo que obedece um ciclo de 24 horas, certo? Então ele vai dizer para a gente, olha, é esse horário que você tem que estar mais ativo, é esse horário que você tem que estar mais com sono, é esse horário que você sente fome, é esse horário que você está mais relaxado, é esse horário que você está mais alerta. Então, esse relógio biológico ele vai juntar dentro ali daquele processador tudo que o ambiente está falando, principalmente luz, movimento e alimentação, e ele vai juntar com as pistas químicas do nosso corpo, né? Uma delas é a melatonina, por exemplo, que é um hormônio que nós produzimos e que também vai ajudar a sincronizar esse relógio biológico. Então, quando você tem um trabalho que invade os horários habituais de sono, que esse relógio biológico coordena, aí sim, conceitualmente, você tem um trabalhador de turno. Muitas pessoas pensam que o trabalho de turno ele só existe nas pessoas que trabalham à noite. Não é assim que funciona, porque uma pessoa que, por exemplo, mora, vou dar o exemplo aqui de São Paulo, né, que é uma cidade que tem proporções aí quase que não vou dizer continental, que é um exagero, mas Mas de você tem país, né? pessoas, exato, você tem pessoas que demoram 3 horas para chegar no trabalho, né? E essa pessoa ela tem que acordar às 4 horas da manhã. Então, se isso não condiz com o ritmo biológico dela e com a necessidade de sono que o corpo dela manda ela ter, na prática ela está sendo um trabalhador de turno, né? Então, não é só quem trabalha 12 por 36, é quem não respeita também a necessidade de sono e o ritmo biológico. Não vai existir uma solução 100%, tá? Não vai existir. Existem formas de você amenizar isso. Então, se você trabalha num local com muita luz artificial, como é o caso de um hospital, de um ambiente hospitalar, é interessante, isso inclusive é recomendado, né, pelos guidelines da Academia Americana de Sono, da Academia Brasileira de Sono, de você usar cafeína na hora do teu turno noturno, né? De você usar estimulante, como por exemplo a modafinila, no teu turno noturno. De você não se expor à luz quando chegar em casa, para promover esse sono diurno. Agora, isso vai depender muito da estratégia que a pessoa monta no dia a dia, porque não adianta nada ela tomar estimulante, tomar cafeína e se expor muito à luz à noite para ficar alerta, se ela chegar em casa e não tiver a possibilidade de ter um sono, de ter um período de sono, tá? Porque muitas vezes os horários sociais eles não condizem também com os horários profissionais e aí fica muito difícil. Agora, nesse aspecto, assim, tem pessoas. Uma vez eu vi o Miguel Falabella falando que ele dorme 3 horas por noite. Eu falei, what? Né? Assim, eu certamente preciso de 8 horas, né, para ficar bem. Eu tenho até uma sensação que, engraçado, se eu passar muito tempo dormindo pouco, meu organismo fica chateadíssimo e me bota de cama doente mesmo. Então, assim, meu organismo fala: tá tudo bem, leva a sua vida direitinho, se organiza, tenha produtividade, mas durma, né? E assim, eu já fui ensinada por A mais B que é uma necessidade e respeito muito isso. E, aliás, acho uma atividade fantástica você poder parar e dormir, descansar.
Mas e aquelas pessoas assim que precisam de... Como é que, na verdade, a gente mede a quantidade de horas que a gente precisa, né? Sim. Existem dois conceitos, né, que é bom a gente explicar aqui. Tem o conceito de percepção de sono, é aquilo que a gente acha que a gente dorme ou não, e, de fato, o tempo total de sono. Que isso só quem diz isso é o eletroencefalograma. Não é o achismo ou o tanto que você achou que dormiu, tá? Dormir 3 horas por noite, cronicamente, isso é incompatível com a vida. Então, quando uma pessoa fala, olha, eu durmo 2 horas por noite e eu me sinto bem, isso é mentira. Isso é uma falsa percepção de sono que a pessoa tem, porque isso é incompatível com a vida. Eu vou dar um exemplo extremo aqui, né? Tem uma doença genética muito rara. Tem uma família da Itália e uma do Canadá que tem essa doença que chama insônia familiar fatal. Uma doença genética extremamente rara, que a partir de uma certa idade, essas pessoas perdem a capacidade de dormir. Uou. E elas morrem em pouco tempo. Tá? E fizeram alguns modelos animais até para reproduzir a insônia familiar fatal e descobrir por que as pessoas morriam. E os ratinhos, a gente viu que eles morriam de diversas causas, né? Uma delas, infecção. A outra, edema pulmonar. Um outro ratinho teve uma descamação quase que total da pele do corpo. Isso quebrou essa barreira, né, de defesa que a gente tem, promoveu uma série de infecções e o ratinho morreu. Então, a privação total de sono ela é incompatível com a vida. Tá? Um indivíduo que dorme cronicamente por menos de 4 horas por noite, ele vai morrer. Tá? Isso tem vários casos no mundo. Né? Eu terminei meu MBA recentemente no INSPER, né, em gestão em saúde, e o meu tema do trabalho de conclusão de curso foi justamente isso: como é que o sono influencia o ambiente corporativo, o ambiente profissional. Né? E eu fiz uma revisão bibliográfica muito detalhada, né? E tem um autor que eu gosto muito que chama Jeffrey Pfeffer. Ele é um cara que estuda, né, a saúde mental no ambiente do trabalho. Ele tem um livro fantástico que chama Morrendo por um Salário, e tem vários casos, né, de grandes executivos, até de advogados, né, com cargos altíssimos, com escritórios super bem-sucedidos nos Estados Unidos, que dormiram ali cronicamente, não muito tempo, tá, mas ali um mês e meio, ou um infartou, o outro teve derrame, o outro teve isso, o outro teve aquilo. Então, não dá para dizer que você dorme 3 horas e está bem. Tá? Isso é uma falsa percepção. O que determina um jeito interessante de você descobrir qual é a sua necessidade de sono é você ir para a cama somente quando sentir sono e acordar sem despertador. Mas o ideal é que isso seja feito, essa experiência seja feita durante período de férias, porque você não tem as pressões sociais que influenciam nesse horário de sono. E aí você vai fazer um diário de sono, né, durante ali 2, 3 semanas, e você vai poder visualizar qual que é a média, né, que você foi dormir, qual que é a média que você acordou. A grande maioria dos adultos saudáveis, eles precisam ali entre 6 e 8 horas de sono. Mas nós temos os extremos da curva. A gente tem os dormidores longos e nós temos os dormidores curtos, tá? E o que determina, mas o que é doença e o que é normal? Aí a gente entra num conceito de sono reparador, né? O sono reparador é aquele que você respeita a sua necessidade de sono, você respeita o seu ritmo biológico, se você é uma pessoa mais noturna, se você é mais diurna, né? Respeita aquele tempo total de sono que o seu corpo pede e não tem nenhuma repercussão diurna por conta disso, né? Porque existem doenças, as hipersonias, por exemplo, narcolepsia, hipersonia idiopática, essas pessoas dormem 10, 12, 13, 14 horas por dia, mas ainda assim sentem sono
durante o dia, né? No caso da narcolepsia, por exemplo, elas têm um sono super fragmentado, mas durante o dia ficam tendo ataques de sono. A pessoa literalmente cai na sua frente, né? Só que isso é doença, né? Então, mas a gente tem os dormidores longos e os A mocinha dormidores de 7 né? curtos. Pois é, exatamente. E assim, essa coisa de que todo mundo precisa dormir 8 horas, isso é balela, porque cada pessoa tem uma necessidade de sono que é individual, né? Esse conceito de 8 horas é uma recomendação geral, mas a gente tem que lembrar que o sono ele varia com a faixa etária, ele varia se você tem uma comorbidade ou não, se você tem outra doença ou não, né? Ele varia com o ambiente que você mora, com a tua rotina de trabalho, então isso é muito individual, né? Às vezes a gente pega os conceitos e faz daquilo uma regra para a nossa vida, né? Mas não necessariamente o teu corpo pede aquilo. Caio, a gente que está nesse mundo agora, né, que a turma está no home office, de repente do dia para a noite isso mudou, e assim, antes aquela regrinha, que ainda tem bastante, a regra das 8 às 18, né, mas assim, um pouco diferenciada, especialmente para profissionais que estão trabalhando em casa, e numa mudança também, que a gente vem tratando de uma sociedade aí muito mais focada, né, pelo menos a ideia é essa, que pare, né, esse comando e controle, e você passe muito mais para o mundo da confiança e da autorresponsabilidade, para que as pessoas foquem em resultado, em termos de você fazer o seu trabalho, etc. e tal. Como é que é esse funcionamento? Em primeiro lugar, assim, né? Essa coisa das 8 às 18, né? Assim, então, eu sou uma pessoa, por exemplo, noturna, e aí eu tenho que acordar, sei lá, 6 horas da manhã para as 8 estar no trabalho, né? Ou, assim, eu consigo regular e me transformar numa pessoa X, Y, Z. Como é que funciona isso do aspecto assim humano, individual? Rola essa disciplina? Aquela turma, né, dos madrugadores, a turma das 5 da Sim. manhã, enfim. Como é que é? Olha, no mundo ideal, nós deveríamos respeitar o nosso ritmo biológico original e a nossa necessidade de sono individual, tá? Mas isso muitas vezes não é possível, né? Porque as empresas têm os horários dela, né? Eu tive alguns pacientes que trabalhavam no mercado financeiro da China e aí você tem que fazer praticamente tudo invertido. É um baita desafio você tratar essas pessoas, você tentar amenizar o problema. Então, às vezes é muito impossível a gente obedecer. Então, existem algumas formas de você melhorar isso, né? Mas sempre com acompanhamento médico, sempre com acompanhamento de especialista. Quando eu comecei a estudar medicina do sono, tudo começou a fazer tanto sentido para mim, né? Para você olhar o paciente com a lente da medicina do sono, e aí eu falei, nossa, seria muito legal o mundo se todas as empresas colocassem os funcionários noturno, que respeitasse cada ritmo biológico, né? Quase um livro aí, né, uma utopia, isso não vai acontecer. Então existem algumas formas de você amenizar. Se o cara é mais noturno, né, e ele precisa acordar muito cedo para ir para o trabalho, a gente tem que avançar a fase de sono dele. O que que é isso? Você adianta o horário que ele sente sono e adianta também o horário que ele acorda. Então, existem algumas medidas, né? Mas aí a gente tem que individualizar o tratamento. E aí, se ele é muito diurno e tem que trabalhar à noite, a gente tem que atrasar essa fase de sono. É uma coisa meio que é muito individual, tá? O que aconteceu no home office? É o que eu te falei, é o que eu falei no começo da nossa live aqui. Muitas pessoas ganharam horas valiosíssimas de sono, né? Porque não tem o trajeto para casa, para o trabalho, não tem que levar o filho na escola, tá? Mas, por outro lado, a carga de trabalho dentro de casa aumentou também, tá? Então, o importante nesses tempos que a gente está vivendo, quem está fazendo home office, é você tentar ao máximo manter a rotina de trabalho mesmo dentro do ambiente doméstico. Então, as pessoas não podem ficar sobrecarregadas com tarefas domésticas. Então, é importante um revezamento entre as pessoas da casa, né? Um horário, ó, quem que vai cuidar da aula X, do filho X, né? Quem vai fazer isso num tal horário. Então, é importante manter essa rotina. Inclusive, colocar roupa
né, de trabalho em casa. Pode parecer uma loucura isso, mas isso é um estímulo muito importante para o cérebro, né? Você tem que dar pistas para o teu cérebro para dizer, olha, este horário eu tenho que estar vigil e este horário eu tenho que estar mais relaxado. E isso envolve roupa, envolve o ambiente que você trabalha. Trabalhar na cama, por exemplo, não é uma opção, tá? Se o ideal seria você ter um espaço em casa para trabalhar, tá? É lógico, muitas pessoas não têm essa condição, mas eu estou falando aqui o que deve ser feito na medida do possível para amenizar essa, porque senão o relógio biológico fica maluco, né? Que é o que está acontecendo com muitas pessoas. As pessoas não estão conseguindo manter a rotina de trabalho em casa e aí esse relógio biológico fica completamente desincronizado. Ele não sabe o que é dia, o que é noite, o horário que é para almoçar, o horário que é para jantar, o horário que é para fazer atividade física. Então tem muita gente se perdendo com essa rotina nova, né? Que é uma falta, na verdade, de organização pessoal, né? Porque você Sim, consegue estabelecer essa rotina aí, né? Imagina na época que a gente morava na selva, que a noite caía e você tinha que se recolher na sua caverninha para dormir, porque você não ia ficar perambulando, né? Com os monstros, né? Os bichos, os dali, para você ser exatamente. devorado, né? Então, acho que essa é questão de organização, questão de rotina. Agora, você falou essa coisa de atrasar, de adiantar o sono, e aí a gente vê hoje em dia muito essa questão da automedicação, né? E aí virou a sociedade do Rivotril. Se você está, uma vez eu viajei, né, para os Estados Unidos assim, e vi lá a questão da venda da melatonina assim, muito fácil nas farmácias, né? Que eu nem sei se Sim. vende, enfim. Mas como é que funciona tudo isso, Caio? É uma segunda pandemia, né, que nós estamos vivendo. Aliás, a pandemia da automedicação ela é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Do primeiro remédio para dormir, desde quando ele foi inventado, o número só cresce, né? Os benzodiazepínicos e as drogas Z, que são as duas classes de medicações principais, né, que induzem o sono, elas são as medicações mais prescritas no mundo, tá? No Brasil, para você ter uma ideia, em 2018, isso é um dado da Anvisa, tá? Não é um dado meu, está no site da Anvisa lá, foram 58 milhões de caixas de benzodiazepínico e de droga Z vendidas no Brasil. Que Isso maravilha. assim, é um completo absurdo, né? Então, tanto uma quanto a outra, né, essas são medicações que dão dependência, tá? As drogas Z, o Zolpidem, né, que é o mais conhecido, quando ele foi lançado, a promessa é de que ele não dava dependência, né? A classe médica comprou essa ideia. Inclusive eu, na época, quando eu não sabia nada de medicina do sono, eu falei, nossa, é a solução do momento, né? Então você vai dar um remédio que não dá dependência e a pessoa dorme tranquilamente. E eu fui percebendo que não é assim, né? Então, droga Z dá dependência, assim, eu já perdi a conta de quantos dependentes de Zolpidem passam aqui pelo meu consultório. E o grande problema é o seguinte, é a consulta de corredor, né? É o desespero, é a ansiedade, né? Até a procrastinação de não procurar ajuda, e a falta de formação dos profissionais em medicina do sono. E quando eu falo medicina do sono, não é, mas falta especialista, é lógico que falta especialista, mas eu tô dizendo que a medicina do sono ela é ignorada há anos nas graduações da área de saúde. Então a gente sai da faculdade, eu não estou falando só médico, qualquer profissional de saúde, a gente sai da faculdade sem ter a menor ideia de como o sono funciona. Então, e aí a gente cai naquele comportamento de que, tá com dificuldade para dormir, remédio para dormir. Mas não é assim. Como eu falei no início, tem mais de 100 doenças de sono para a gente tratar e diagnosticar corretamente. Então, a automedicação, você pode adiar um diagnóstico que está há anos, né? Você faz o diagnóstico, você trata o diagnóstico errado, você trata errado, porque você está dando medicação para um negócio que você nem sabe se é insônia ou não. E isso vira uma bola de neve, né? A pessoa vai criando uma tolerância àquele remédio, ou seja, vai precisar de doses cada vez maiores para atingir o mesmo efeito. Se esquece de comprar, fica extremamente irritada, porque
além da abstinência, sintoma físico, né? Você tem alteração de pressão arterial, frequência cardíaca, tremor, sudorese, você tem a dependência psicológica. A vida do indivíduo começa a girar em torno do remédio. Ele já acorda pensando em quão difícil vai ser dormir dali 12, 13 horas. Tá? Então isso vira um inferno na vida da pessoa. E o acesso é muito fácil, apesar de serem medicações controladas, você consegue benzodiazepínico e droga Z na Praça da Sé. Tá? Então, além das consultas de corredor, né, dos profissionais que não têm formação em medicina do sono, que não sabem tratar e ficam medicando todo mundo. Né? A remédio para dormir não está proibido. Ele está lá no guideline do tratamento, mas tem uma linha lá que é muito clara. Você não pode fazer uso crônico dessas medicações. Você tem que tratar, eu estou falando de insônia agora, tá? Você tem que tratar a questão comportamental da insônia, que é o que de fato torna a insônia crônica, que são maus hábitos de sono, né, exposição excessiva à luz artificial no período noturno, enfim, dentre diversas outras coisas. Então, e o acesso é muito fácil, apesar de serem medicações controladas. A melatonina, ela, nos Estados Unidos, é uma medicação de gôndola. Né? Você não tem, você pode comprar melatonina lá nos Estados Unidos. Na Europa, ela já é uma medicação controlada. Né? Então você tem lá, você precisa de receita para comprar. E no Brasil, ela somente é liberada em farmácia de manipulação. Tá? Mas veja, novamente, isso é muito teórico, porque na prática não é isso que acontece. As pessoas vão para os Estados Unidos, trazem 10 quilos de melatonina e dá para a família inteira. E a melatonina, dentro da medicina do sono, ela só tem duas indicações, que é uma coisa que chama transtorno comportamental do sono REM e os transtornos de ritmo circadiano, que são as doenças do relógio biológico. Então a melatonina, ela não induz o sono, ela não provoca sono, ela é um agente cronobiológico, ela ajuda a regular o nosso ciclo sono-vigília, é muito mais do que induzir o sono. Tá? E as pessoas ficam usando superdosagem. Pra você ter uma ideia, dentro da medicina do sono, a gente usa melatonina com uma dose inicial de 0,5 mg, a gente pode ir até 12 miligramas. O cara traz melatonina de 10 miligramas dos Estados Unidos e usa 3 comprimidos para dormir. Então, assim, as pessoas perderam um pouco a noção, né? A melatonina pode dar pesadelo, ela pode alterar funções do fígado, por exemplo, ela pode dar sonolência diurna, desregula relógio biológico. Então, a automedicação é um comportamento que isso não acontece só em medicina do sono, tá? Todas as áreas médicas. A automedicação é um problema crônico, cultural, né, da nossa sociedade, especialmente Brasil e Estados Unidos, que é muito difícil você corrigir. Né? Quando mudança cultural é um negócio que envolve muita coisa, né? Mas é um problema que a gente tem que ficar muito atento. Eu já, assim, eu morro de medo desses. Eu tenho uma família médica, né? Pai, irmão, então, assim, sempre tocaram terror, assim, desses medicamentos de sono na minha vida, assim. Então, eu morro de medo disso, enfim, graças a Deus não. Mas, enfim, tem uma vida nesse sentido que, se uma coisa que eu não posso reclamar é de dormir bem, assim, né? Pelo menos não fico cansado no outro dia, então eu acho que o negócio está funcionando. Agora, em relação a medicações, assim, porque às vezes isso acontece, né? Você está mais ansioso, você está no momento da vida que você está e tem um monte de coisa, e aí à noite você vai deitar e a cabeça tá louca, né? E aí você acaba enlouquecido, você acaba dormindo menos, isso ocasionalmente acontece. Quais são os, assim, tem algum remédio natural, chá, aqui perguntou de óleos, né? Como é que isso funciona, assim? Tem alguma coisa para ser feita? Sim, tem um grupo, né, de orientações, né, que a gente chama de higiene do sono e controle de estímulos, tá? Que todo mundo deveria fazer, até quem não tem problema para dormir. Porque se você não fizer, no longo prazo você vai ter. É uma medida profilática. Passa Tá? já o telefone para a gente já ligar, né? É, Para, enfim, fazer parte. não, isso são orientações já amplamente conhecidas, né, pela comunidade médica, pelos profissionais de saúde, só que às vezes a gente não olha assim, com a devida atenção.
né? Porque parecem coisas óbvias, mas na prática, às vezes as pessoas esquecem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o cérebro, ele não desliga de uma hora para outra para a gente dormir. Tem todo um processo, né? A gente tem que ajudar o nosso cérebro a começar a desligar para, de fato, ele iniciar o sono, certo? Então, a primeira coisa é luz. Então, o ideal é que no período noturno, principalmente ali nas 2, 3 horas que antecedem o início habitual do sono do indivíduo, a gente se expõe a cada vez menos à luz artificial, né? Então, vai abaixando as luzes da casa, vai se expondo menos à luz, desliga o celular, deixa o celular fora do ambiente de sono. Isso é um comportamento que, nossa, mas eu não vou conseguir viver sem meu celular. Olha, acreditem, isso é possível, né? A gente tem que impor limite de comunicação profissional e de comunicação social, porque senão a gente não vai dormir, Eu tá? O acho mais celular difícil é que eu acabo lendo. Aí onde que eu leio? No iPad. Aí, é o celular tem esse problema hoje em dia, né? Ele virou tudo na nossa vida. Então ele é banco, ele é agenda, ele é. Antigamente, quando era aquele Nokia tijolão, não tinha esse problema, né? Hoje tem porque tá tudo no celular. Mas então compra um despertador comum, certo? As horas que antecedem o horário de dormir, a gente tem que fazer, priorizar atividades relaxantes, né? E aí é a pessoa que vai definir o que é relaxante para ela ou não. Eu tenho um paciente, por exemplo, que só dorme ouvindo Iron Maiden, que é uma música pesada, mas é aquilo relaxa a pessoa e ele pega no sono. Tem gente que gosta de assistir programas de televisão do Discovery Channel, do National Geographic, tal, que é uma coisa relaxante para aquela pessoa, tudo bem. Né? Muitas vezes você vai ouvir por aí, mas televisão não pode porque emite a luz. A televisão é muito relativo. Tem gente que só dorme com TV, tem gente que a TV atrapalha. Depende muito do que você está assistindo. Se você está assistindo uma coisa que te prende muito a atenção, obviamente vai ser mais difícil você dormir, né? Porque além da luz, tem aquela excitação psíquica que o filme, ou a série, ou o programa tá causando em você. Mas o ideal é que a gente faça atividades relaxantes nas horas que antecedem o sono. Os chás, não existem evidências científicas de que chás melhoram a qualidade do sono ou que induzem o sono, tá? Tá proibido tomar chá? Não, não tá proibido tomar chá, mas eu não tenho no meu conhecimento nenhum chá assim que, nossa, que vai resolver os problemas de sono da pessoa. O importante para a gente ficar atento é que tem gente que toma muito chá antes de dormir. E aí vai fragmentar o sono porque não vai parar de acordar para fazer xixi. Tá? Porque muitos desses chás, aliás, só um parênteses, né? Muitos chás têm cafeína também, que é isso um que eu tô pensando. estimulante. O chá preto ele tem cafeína, tem alguns tipos de chá verde que tem cafeína. Então, cuidado com o que tem no chá. Quer tomar chá? Toma uma xícara de chá, não precisa tomar 1 litro de chá, porque senão você vai acordar para fazer xixi, né? Evitar a refeição calórica à noite. É muito difícil a gente dormir bem se a gente come uma coisa muito calórica no período noturno. O período noturno é para a gente comer coisas mais leves, certo? É importante a gente manter os horários ao longo do dia mais ou menos regulares também. Então, horários regulares de refeição, a prática regular de atividade física, isso é importante para a sincronização do nosso ritmo biológico. Então, e cuidado com atividades físicas intensas próximos do horário de dormir, porque vai ser difícil você pegar no sono, tá? O ideal é que a gente faça atividade física de manhã. Se isso não for possível, faça o horário que der, porque é melhor do que não fazer. Mas saiba que se você fizer uma coisa muito intensa próximo do horário de dormir, provavelmente você vai demorar um pouquinho mais para dormir. O consumo de café, ele também não pode ser excessivo, né? A quantidade de café não tem uma coisa assim recomendada, tá? Porque a sensibilidade à cafeína, ela varia muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, se eu tomar um expresso
às 11 da noite não vai fazer a menor diferença para mim. Porque a Eu geralmente sensibilidade. não tomo café depois das 5 da tarde. Já tive problemas de dormir por conta dessa questão, assim. A exceção de estar muito Porque. cansada. Aí também eu posso tomar o que for que não vai, enfim, não vai. Exato. Porque às vezes a sua pressão para o sono está tão grande que o efeito da cafeína ele não vai se sobrepor a isso, né? Então a cafeína, o que a gente orienta é isso que você falou, no máximo 3 xícaras, 4 xícaras por dia, sendo que a última não pode passar das 5 da tarde, das 4 da tarde. Agora, cuidado com a xícara, né? É xícara, não é copo americano, não é Igual. xícara de chá, é xícara de café, ela tem em média aí 25, 40 ml, né? Estão trazendo aqui, Caio, essa Pode questão falar. de ondas bineurais, eu acho, né? Delta Sim, zero sim. vírgula cinco Hertz, magnésio antes de dormir, mulungu, valeriana, né? É um dos chás para abrir GABA, relaxar e pegar no sono mais fácil, enfim, tem um monte de Sim, diretrizes. essas substâncias, elas podem provocar um relaxamento, mas volto a dizer, a questão comportamental, né, dos hábitos de sono, da rotina do paciente, ela é muito mais importante do que chá, do que magnésio, do que mulungu, do que valeriana. Essas substâncias relaxam, sim, elas ajudam, mas não tem a evidência científica de que o tratamento comportamental dos hábitos de sono é muito maior do que essas evidências de chás Nossa, e o já tomei valeriana magnésio. algumas vezes, eu fico meio dopada, assim, né? Eu nem. O negócio faz efeito mesmo, assim, né? Sim, Porque sim, é um fitoterápico, tem um poder indutor do sono, tem um poder ansiolítico, mas volto a dizer, não tem nenhum ensaio clínico grande assim que vai dizer, olha, a valeriana serve para tratar insônia. Ela pode aliviar o sintoma de insônia, mas não vai tratar a insônia crônica. O que trata a insônia crônica é o tratamento comportamental, certo? E aí você pode, no início do tratamento, aliar medicações, aliar fitoterápicos, aliar medicações para dormir, mas o uso crônico não tem evidência de que vai resolver o problema de sono da pessoa, né? Então, as estratégias elas têm que ser combinadas. Elas têm que ser combinadas. perfeito. Exercícios, alimentação, higiene do sono, com certeza o comportamento é a melhor estratégia. É para tudo na vida, né? Os hábitos, a organização geral. E em É, relação ao trabalho, presenteísmo, absenteísmo, né? Como é que você vê essa questão, né? E até foi você escreveu, né? A sua dissertação aí de pós, de MBA. a gente tem um impacto econômico enorme, né, que isso é muito pouco valorizado, infelizmente, né? Existem diversos estudos, inclusive estão presentes, né, nesse levantamento que eu fiz, que indicam que impacto no PIB, né, de transtornos de sono, impacto no resultado financeiro da empresa. Então, está começando a surgir aí nos últimos 10 anos pessoas que estão começando a olhar para isso, né? A qualidade do sono influenciando no bolso, o cash ali das empresas, né? Ainda é um trabalho de formiguinha, mas os gestores estão começando a mudar um pouco a cabeça. Você não tem como a gente dizer que a produtividade de uma pessoa que dorme 2 horas por noite vai ser igual de uma pessoa que dorme respeitando a sua necessidade de sono e o seu ritmo biológico, né? Não tem, tá? Tem estudos menores que não analisaram o efeito de longo prazo, mas você tem uma maior a privação de sono, né? Quando a pessoa dorme menos do que precisa, você tem um maior risco de acidente de trabalho, você tem uma maior propensão a erro. Então, o cara erra uma planilha, o cara erra uma fala numa reunião importante. Você tem mais desvios éticos quando a pessoa está privada de sono, né? Você altera toda a relação de trabalho que você tem com a sua equipe. Eu tive um paciente no consultório que ele falou, a história dele em si me marcou muito, porque quando ele chegou
E veja, o problema dele não era nem privação de sono e nem insônia. Ele tinha apneia do sono, que durante 10, 15 anos foi tratado como depressão, e ninguém suspeitou de apneia. E ele disse o seguinte, que chegou um certo momento, as pessoas não estavam aguentando mais ele no trabalho, né? E ele só não perdeu o emprego porque ele tinha um cargo muito alto. É um pouco mais difícil, né? Na verdade, ele começou a demitir pessoas que não deveriam ser Eu estava demitidas. muito curto. E isso gerou alguns conflitos, né? E quando você É uma tomada de reestabelece decisão, né? exatamente uma tomada de decisão errada, né? E aí pessoas que estavam acima dele, que eram poucas, começaram a falar. E aí quando chega lá em cima, aí de fato a pessoa reconheceu que precisaria procurar uma ajuda diferente, né? Uma estratégia diferente do que estava sendo tomado, né? Então, quando você consegue com que a pessoa restabeleça uma relação saudável com o próprio sono, a vida melhora em todos os aspectos, né? Então, a pessoa fica mais produtiva, ela rende mais, o humor não oscila tanto no trabalho, você não fica dando patada em todo mundo, né? Então, isso é muito Aquela mais... a Ariana Huffington, que tem o Huffington Post, né? Ela estava contando disso, assim. Ela conta num TED Talk que ela faz que é isso. Ela achava, imagina, precisa dormir, né? A vida, depois você morre, passa o resto da eternidade dormindo, essas coisas assim. Até que um dia ela teve um apagão, desmaiou mesmo. Caiu, bateu a cabeça, sei lá, fraturou maxilar, teve afundamento aqui, foi um negócio bem. E ela falou: Nossa, a partir daí eu entendi essa questão É, da importância e nunca mais comeu bola nesse sentido. Caio, a gente tem 2 minutos, então, assim, queria saber, assim, as últimas diretrizes aí que você quer dar para o pessoal, os recados em relação a essa questão do sono e, obviamente, já te agradecer de antemão por esse papo, que eu ficaria mais 1 hora aqui conversando sobre esses temas que eu acho fenomenais. é um assunto que dá pano para manga. Mas se eu fosse deixar uma mensagem aqui para vocês, é não demorar para procurar ajuda, né? Não praticar a automedicação, não adiar a visita a um especialista, né? E a gente tem vários especialistas em medicina do sono, não é só o médico, nós temos o fisioterapeuta do sono, nós temos o odontólogo do sono, enfim, a medicina do sono é uma área multidisciplinar, então não adie a sua ida a um especialista se você briga com o travesseiro há muitos anos, tá? Porque a tendência das doenças do sono é elas piorarem, né? Quando a idade vai passando. Então, e vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Então, não adiem a visita E quem não ao tem doença do especialista. sono, que você falou, tem que procurar não sei o quê para não ter A futuramente. higiene, Tem que a procurar? higiene do sono e o controle de estímulos. Certo? Maravilha, certo. Eu posso até mandar para vocês, eu tenho um arquivo disso montadinho, eu te mando. Quero, Que aí você encaminha pro teu público. quero. Pode deixar, já bota aqui para o pessoal no Stories aí, para o pessoal ter acesso. Mas sigam lá, o Caio, é muito difícil o perfil dele. Caio no sono, né? Genial. E, Caio, obrigada, adorei. Foi muito bom conversar com você. Vamos ver se a gente marca uma outra live. Acho que tem muito para Vamos, falar vamos sim. sobre isso, tá? E assim, obrigado ao Luiz que indicou para gente.